Vinícius. A gente vai falar sobre produtos madeireiros, tendência e inovação da indústria. Primeiramente, a gente vai dar uma contextualização sobre o setor florestal brasileiro e mundial e por que esses novos produtos madeireiros surgiram no mercado. A gente resolveu focar em dois produtos. Primeiramente, a gente vai falar sobre a nanocelulose. Então, a gente vai falar o que é a celulose, a diferença entre a celulose e a nanocelulose, os produtos da nanocelulose, o mercado de celulose no geral e os desafios que o setor enfrenta. Depois nós vamos falar sobre a biomassa e bioenergia. Então, a gente vai dar um histórico básico das energias que mundial e brasileira são utilizadas atualmente, os tipos de biomassa que existem no mercado, os benefícios da bioenergia e o mercado de biomassa e bioenergia no geral. Bom, gente, só dando uma introduzida então no setor florestal brasileiro, ele representa 1,2% do PIB nacional e 46,5% de fabricação de celulose e papel. Ele é um setor muito amplo, como a gente pode ver na imagem. Eu sei que não está dando para ver muito bem, mas a gente conta com mais ou menos 5 mil produtos e subprodutos. O setor madeireiro é o que ganha maior destaque, principalmente na produção de celulose e papel. Hoje no Brasil, a gente tem uma área de 9 milhões de hectares de florestas plantadas e 36% desse território é destinado a papel e celulose. Só que esse é um mercado que já está muito consolidado e por isso as empresas elas vêm buscando alternativas para crescer e ganhar destaque. Então, uma das estratégias que elas adotam é investir em inovação. Segundo o IBA, 2% dos investimentos foram destinados à inovação. E como a gente vê aí pelo gráfico, nessa linha amarela, o gasto com inovação em madeira, celulose e papel teve um grande crescimento, principalmente a partir do segundo trimestre de 2019. Mudando um pouco de cenário e falando um pouquinho sobre a Europa, eles já mudaram a sua estratégia de investimento nos produtos de base florestal. A produção de papel ela crescia até 2007, só que a partir desse ano começou um declínio. Isso porque a quantidade de papel utilizado em jornais e revistas diminuiu muito. Outro fator que contribuiu bastante e influenciou muito foi a substituição por produtos sustentáveis, principalmente esses de base florestal. Os países mais desenvolvidos, como a Finlândia, por exemplo, eles vêm investindo bastante nesses produtos, principalmente em bioenergia, biomateriais e biorefinaria. Então, essa pegada sustentável, ela vem mais presente no mercado e está crescendo muito. Bom, então, devido a essa demanda, o Brasil também começou a focar em novas tendências. Uma delas é a nanocelulose, porque ela tem a capacidade de substituir vários produtos com plástico. A gente também, no ramo de bioenergia, tem os pellets, por ser uma energia mais sustentável. No ramo da construção civil, a gente tem as madeiras engenheiradas, porque elas aguentam grandes pesos e podem substituir até o aço e o concreto. E também tem a viscose, que é uma celulose solúvel, que ela pode produzir, que é capaz de produzir tecido. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas tendências, focando na nanocelulose e na bioenergia. Uma tendência que a gente vem sendo muito falada atualmente são o conceito das biorrefinarias, que consiste no conjunto de operações que tem o intuito de aproveitar os nutrientes da biomassa para a produção de substâncias e produtos da química verde. A maior parte das pesquisas nesse ramo tem o objetivo de desconstruir a biomassa verde e fazer, em seguida, a construção de novas moléculas úteis. No Brasil, um candidato natural muito estudado, principalmente por causa da sua alta gama de produtos que a gente pode gerar a partir dele, é a celulose. A celulose é um polímero de glicose que se destaca entre os carboidratos por ser insolúvel e resistente a várias reações químicas. A forma mais comum de extração da celulose é a partir de processos químicos biológicos em planta, porém a gente pode encontrar celulose em fungos, musgos e até mesmo fazer a produção dele em laboratório. Devido à abundância na natureza e à sua característica renovável, a celulose vem sendo muito estudada nas áreas tecnológicas, como a medicinal, alimentícia e a ciência dos materiais. A gente pode encontrar celulose, por exemplo, em absorventes, papel higiênico e até mesmo em estabilizantes de alimentos industriais. Além disso, através da celulose, a gente pode fazer a produção da nanocelulose, que seria um composto celulósico que possui dimensões em escala nanométrica.
Apesar da diferença da celulose e da nanocelulose somente na sua dimensão, a nanocelulose apresenta características e propriedades físicas, químicas e biológicas que fazem com que ela seja um produto tão pesquisado, como, por exemplo, a sua leveza, a sua alta área superficial e a sua biocompatibilidade com vários compostos, o que torna com que o setor industriais que a nanocelulose pode ser inserida seja muito maior se comparado com a celulose comum. A partir da celulose, a gente pode obter dois tipos de nanopartículas. A celulose nanofibrilada, que é originada a partir da desintegração mecânica das fibras celulósicas, e também a celulose nanocristalina, que é similar a pequenos cilindros ou bastonetes de caráter cristalino, que são isolados através da hidrólise ácida das fibras. Eles também são conhecidos como whiskers ou nanocristais, e eles se diferenciam das nanofibras por causa da sua carga elétrica na superfície e as suas características ópticas e eletrônicas. Além disso, através das bactérias, a gente pode gerar a nanocelulose bacteriana em laboratório. Aqui a gente pode ver alguns exemplos de aplicações da nanocelulose. Então, a gente pode ver em painéis solares, componentes de carros, farmacêuticos, cosméticos, plástico para móveis e entre muitos outros. Um exemplo da utilização da nanocelulose é o estudo que a Embrapa Floresta está fazendo com o filme de nanocelulose vegetal como curativo para feridas corpóreas. Eles também estão fazendo uma comparação da sua performance com o curativo de comerciais de celulose bacteriana, já que a celulose bacteriana é a mais utilizada para a produção desses filmes. Porém, os estudos revelaram que a nanocelulose vegetal tem um alto potencial de uso, e isso, aliado com a rápida produção da nanocelulose e a simplicidade no seu processo, faz com que o custo da nanocelulose vegetal seja muito menor se comparado com a celulose bacteriana, o que indica que ela tem um alto potencial competitivo e uma grande oportunidade de redução dos custos na produção desse curativo. Falando um pouquinho agora sobre o mercado da celulose, né? Vários países já tiveram potencial nesse mercado, só que isso vem se modificando constantemente. Hoje o Brasil, ele se configura como um grande exportador graças aos investimentos nessas áreas. O cenário mundial, ele mudou muito nos últimos 40 anos, então a gente vai fazer umas comparações agora. A gente pode ver nesse gráfico que a produção de celulose em 1970 se concentrava principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, e a produção brasileira era quase que insignificante. Outros países que tinham assim uma participação um pouco maior eram ali os países escandinavos, né, o Japão e a Rússia. Já em 2012, a gente vê que o Brasil cresceu demais na produção, mas ainda os destaques continuam com os Estados Unidos e com o Canadá. Outros países também tiveram alguns crescimentos, né? Ali os países asiáticos, o Chile também e alguns países da Europa. Em relação à exportação de celulose, em 1970, os Estados Unidos e o Canadá ainda eram os países que tinham destaque, a exportação brasileira também era mínima ali, mas já em 2012, pode mudar, né? Em 2012, o Brasil cresceu muito, superando os Estados Unidos e atingindo ali a exportação do Canadá. E os outros países também cresceram, os países da Europa e o Chile também teve um grande destaque. Segundo a FAO, o Brasil ocupou em 2012 a terceira posição em volume produzido de pasta e a segunda em volume exportado. E no segmento de pasta branqueada, a gente conseguiu ocupar a segunda posição em volume elaborado e a primeira posição em volume exportado. Isso graças ao know-how que a gente adquiriu nas décadas de 70, 80 e 90 em celulose de fibra curta, principalmente de eucalipto. Em relação aos desafios que o setor enfrenta atualmente, a questão ambiental vem sendo muito comentada, tanto pelo fato da gente ter como objetivo sempre causar a menor quantidade de impacto ambiental devido a um mau manejo na produção da celulose e da nanocelulose, mas também porque a nanocelulose em particular, ela vem sendo muito discutida porque a gente tem uma falta de conhecimento sobre os riscos dessas nanopartículas no meio ambiente. Isso não abrange somente ao mercado de nanocelulose, mas como o mercado de nanopartículas como um todo. Basicamente, as mesmas características que tornam a nanocelulose
interessante no ponto de vista de aplicação tecnológica, faz com que essas características sejam desejáveis quando elas são liberadas no meio ambiente. Então, basicamente, a gente sabe muito pouco sobre a biodisponibilidade, a biodegradabilidade e a toxicidade desses novos nanomateriais. Então, estudos nessa área são muito importantes para que a gente evite esses desequilíbrios ambientais com a liberação desses nanomateriais no ambiente. Bom, outra tendência que apareceu muito nas nossas pesquisas foi o uso da biomassa florestal para geração de energia, ou a bioenergia. O uso da biomassa como fonte geradora de energia, não necessariamente energia elétrica a gente está falando, mas qualquer tipo de energia, calor, motor, caldeira, termoelétricas, surgiu essencialmente na década de 70. Nesse período, aconteceu a crise do petróleo, onde o preço do petróleo e dos derivados subiu muito. Aqui no gráfico, o circulado em vermelho, a gente vê esse pico que aconteceu na década de 70. Isso aconteceu por embargos, teve crises no Oriente Médio, enfim, várias coisas. E como toda crise, fez as sociedades buscarem por alternativas mais acessíveis, mais fáceis, e aí surgiu o uso de biomassa, pesquisas em etanol, etc. Outra coisa que aconteceu nos anos 70 foi o começo das preocupações com as questões ambientais, principalmente na Europa. Em 72 aconteceu o Tratado de Estocolmo, que prometia reduzir até 2020 20% da emissão dos gases causadores do efeito estufa. Se aconteceu ou não, se eles atingiram a meta, não importa, mas o que importa é que essa preocupação com o meio ambiente fez pesquisas na área da biomassa, energias renováveis, surgirem muito nessa época. Pode passar. Hoje em dia o cenário é o seguinte, na matriz energética mundial, a maioria ainda é ocupada por combustíveis fósseis. A gente vê aqui petróleo e derivados, carvão mineral, gás natural, tudo isso combustível fóssil. Isso porque ainda são os combustíveis usados nos carros, em aquecimento nos países frios e em termoelétricas. Dois dessas funções podem ser facilmente substituídas por biomassa, já adiantando aqui. Só 10%, nem 10%, 9,3% da matriz energética mundial é biomassa, mas nem tudo é biomassa florestal, aí também está etanol, biodiesel e muita lenha. Lenha em países subdesenvolvidos para cocção, para fornos, a lenha ocupa bastante dessa porcentagem de biomassa. Aqui no Brasil é um pouco diferente, só a biomassa florestal, especificamente, tem 9% da fatia, mas também tem muita lenha aí. Não é o tipo de biomassa que interessa a gente, que eu já vou chegar lá. Tem oportunidade de mudar, sim. A Agência Internacional de Energia prevê que em 20 anos, a partir de 2020, 30% da matriz energética mundial vai ser de energia renovável, e muito disso pode vir de biomassa. A biomassa florestal que interessa a gente aqui é essa aqui, os briquetes e os pellets. São um tipo de biomassa compactada, é um material, pode ser casca, pode ser a madeira mesmo, compactada, sólida, moderna, porque passa por processos de industrialização para ser feita, e renovável, porque vem de árvores, e árvores são um bem renovável. Os pellets, a diferença entre eles e o briquete, é que o briquete é maior, a área de superfície do briquete é menor, e ele queima melhor, ele é mais eficiente. Mas qual que é a diferença entre os pellets e briquetes e a lenha comum? Por que eles são melhores? Bom, eles são adensados, né? Tem mais matéria lá, são mais densos do que a lenha comum. E o que importa aqui é o poder calorífico, é o poder de geração de energia por quilo do material. Aqui eu tenho uma comparação que eu fiz. 1 quilo de pellet de resíduo de eucalipto pode chegar a 4.800 quilocalorias por quilo. Já 1 quilo de lenha comum produz só 2.500 quilocalorias, é quase metade. Então, o pellet e o briquete também são muito mais eficientes que a lenha comum. Alguns benefícios que tem da utilização desse material é que, como eu já disse, substitui facilmente os combustíveis fósseis na cadeia de produção. Por exemplo, numa termoelétrica que você usa carvão mineral, você pode usar a biomassa florestal sem alterar o maquinário, talvez o resíduo de cinzas, coisas básicas, mas você não tem que alterar a cadeia de produção, coisas enormes, tipo, vou alterar de termoelétrica para eólica, você tem que construir coisas enormes, é caro. Não, você só substitui o combustível mesmo, é fácil, digamos assim.
Outro benefício que é muito interessante, porque o sequestro de carbono está em alta em todos os setores, mas o nosso setor florestal tem um papel importante nisso, é que a floresta energética, que é a floresta que você planta especialmente para a produção de energia, sequestra carbono. E você armazena o carbono na forma do material que você produz, e quando você queima, você libera na atmosfera, mas a próxima floresta energética que você está plantando, em outro ciclo, já vai sequestrando a mesma quantidade, é um ciclo, você não vai adicionar nada para a atmosfera, como os combustíveis fósseis, que pegam carbono debaixo da terra e soltam para a atmosfera. Não, isso vai só trabalhar com o que já tem. Outro benefício é que essas florestas energéticas podem ser sustentáveis, por exemplo, os sistemas silvopastorios. E o último benefício é que você também não precisa necessariamente fazer uma floresta energética para produzir pellets e briquetes. Você pode aproveitar resíduos da indústria florestal. Por exemplo, na região sul, existe uma pesquisa que seria a região ideal para maior incentivo dessa produção, porque tem uma indústria moveleira, perdão, e uma infraestrutura de escoamento muito boa. Então, você pode aproveitar esses resíduos da indústria. Bom, aqui nesse gráfico a gente vê como que está a situação no mundo. A Europa aqui, as faixas, as barras laranjas são o consumo, e as azuis, ou verde, dependendo da sua persuasão, são a produção. A Europa já é um consumidor intenso de pellets faz muito tempo, mas eles consomem mais do que produzem. No momento, essa demanda de consumo que eles não produzem está sendo suprida pela produção da América do Norte, que aqui a gente pode ver que consome bem menos do que produz. Mas essa demanda da Europa está aumentando. E o Brasil, olha aqui a produção da América do Sul, não tem nem consumo, né? Mas a produção da América do Sul pode subir muito para suprir essa demanda da Europa. Mas por que isso não acontece? Porque a produção de pellets e briquetes depende de máquinas importadas, que são caras, e aqui não há incentivo para o aproveitamento dos resíduos florestais, nem muita pesquisa em relação a isso, mas o cenário está mudando. Vou dar aqui um pequeno histórico da bioenergia no Brasil. As primeiras florestas energéticas do Brasil são nos anos 70 também, mas isso eram para siderúrgicas, para lenha mesmo, na região de Minas Gerais. A primeira fábrica de pellets e briquetes abriu em 94, e hoje em dia são 8 no país. Mas em 2010, houve um anúncio de investimento de 800 milhões de dólares para a construção de 3 fábricas, se não me engano, com produção de 3 milhões de toneladas anuais de pellets aqui no Brasil. E então a gente tem muita capacidade de suprir essa demanda assim da Europa. Aqui a gente pode ver um pouquinho esse crescimento. Em 2007, a Europa consumiu 7,8 milhões de toneladas de pellets. Em 2018, já saltou para 53 milhões de toneladas. Olha o tamanho do crescimento e quanto a gente pode esperar mais para o futuro. Também houve o aumento da produção lá. Aqui, esse dado é da América do Norte e da Europa. As fábricas nesses dois continentes, em 2002, eram 70. Em 2010, foi para 623. Então, é isso. A gente tem um papel importante para preencher no setor da bioenergia. Como a gente falou, então, o setor florestal ele vem passando por grandes mudanças, com várias inovações e buscando novas áreas para expandir seu crescimento, né? E só que com isso ele vem tentando sempre se alinhar à sustentabilidade. Isso também se deve ao fato de como a gente enxerga as florestas, né? Antigamente, as florestas plantadas elas eram vistas somente como uma fonte de produto madeireiro destinado só para papel, celulose e construção civil. Só que hoje a gente percebe que é um mercado muito mais amplo, com muito mais produtos, né? Eles vão desde a medicina, por exemplo, até produtos alimentícios, e é uma pegada muito mais sustentável, que é o que atende o mercado atual. A gente agradece muito a participação de vocês nesse ciclo de hoje. Essas são as nossas referências. E aqui tem os nossos e-mails, caso alguém queira entrar em contato, fique à vontade. A gente agradece mais uma vez a participação de todos e o suporte. Grupo, Bruna, Fabiana e Vinícius, parabéns, obrigada pela apresentação. Agora a gente vai entrar no momento de perguntas e respostas
Antes disso, eu gostaria de reforçar que a gente tem um formulário de avaliação, que é muito importante que as pessoas que estão aqui hoje façam um feedback nesse formulário. Se você não viu alguma apresentação, pode passar para a próxima página, as perguntas não são obrigatórias, e não esqueçam de finalizar. Então, se vocês forem sair antes do evento acabar hoje, por favor, finalizem, não esqueçam, passem até o final do formulário e finalizem o formulário. Então, vamos lá para perguntas e respostas. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar o Caio Zanardo, que fez uma pergunta pelo chat. Se ele quiser fazer essa pergunta pelo microfone, seria ótimo. Oi, pessoal. Estou dirigindo agora aqui. Vou passar para minha amiga aqui falar, só um minutinho. Eu vou estar aqui e falar com vocês. Seguinte, primeiramente parabéns aí, é um setor do qual a gente está bastante antenado, é uma apresentação muito profunda, e eu acho que sempre vale a pena vocês olharem aí na apresentação de vocês, e quando for fazer essas questões, sempre comparar, né? Eu acho que uma coisa que a gente faz muito na empresa, e dividir com vocês, é a questão da viabilidade econômica, que por vezes eu vejo que a apresentação nossa aí no ciclo de palestra falta essa profundidade. A gente vai estudar mais aí no quinto ano, né, na aula do Stravis e tal, a gente acaba não tendo tanta base para isso, mas acho que é muito importante subsidiar isso daí, né? Qual que é o custo hoje do megawatt que a gente tem, por exemplo, da biomassa nossa gerada, vis-à-vis um custo de energia elétrica, fotovoltaica, solar e tal? Quer dizer, a gente percebe que está tendo uma mudança na estrutura de custos muito grande comparada à biomassa com as demais. E essa é a minha pergunta, quer dizer, qual que é a percepção de vocês com relação a isso? O que vocês imaginam que possa acontecer no futuro, né? Olhando o mercado futuro agora de energia, né? A gente sabe que todo mundo quer mais renovável, né? Quer energias renováveis, mas de fato como que a gente conseguiria aí viabilizar a área florestal, a biomassa florestal num futuro diferente nesse futuro de custos? Oi, Caio, obrigado pela pergunta e pela ideia da viabilidade econômica. A gente pode adotar isso nos próximos ciclos. Enfim, nas nossas pesquisas, eu vi muito que um dos problemas é a falta de incentivo do governo mesmo para o aproveitamento dos resíduos e de pesquisa. E também a falta de interesse do consumidor brasileiro nisso, que ou ele não confia, ou ele não conhece, ou ele acha caro. Então, eu acho que a gente precisa de incentivos do governo mesmo, porque, por exemplo, o etanol mesmo, nos anos 70, deslanchou por causa do pró-álcool, né? Então, acredito que seria muito interessante um programa do governo para incentivar o consumo e a produção da biomassa florestal como fonte energética aqui no Brasil. Seria um problema para a geração de energia elétrica, acredito, porque a gente não usa muita termoelétrica já, talvez na região sul. Então, para substituir o carvão mineral por biomassa florestal, talvez na região sul onde tem termoelétricas, acho que as indústrias também poderiam ser conscientizadas sobre a existência desse material para fornos, altos fornos, cerâmicas poderiam utilizar. Acho que falta isso, falta subsídios do governo, incentivo e conscientização. Não, show de bola. Vou dividir com vocês um estudo aqui, é mais para vocês. Nós fizemos um estudo junto com a empresa de pesquisa energética no Brasil. Uma das grandes questões hoje é que toda a energia elétrica no Brasil é regulada pela OMS. E a termoelétrica, ela não entra hoje como questão prioritária, ela fica para ligar depois. Então, o custo hoje teria que ser de R$383, o custo do megawatt, sendo que hoje o custo está R$125. Ou seja, hoje, se você queimar madeira para gerar energia elétrica, na rede nossa, a gente toma prejuízo de metade, de 50% do valor. Então, a questão é que a energia tinha que ser R$383 no megawatt. No pico da seca, bate R$800 no megawatt. Aí viabiliza. Aí querem ligar a termoelétrica. Mas a nossa cadeia produtiva não dá para ser uma cadeia liga e desliga como uma hidrelétrica, que é muito mais fácil você ligar uma termoelétrica. Você tem o CAPEX, você tem a infraestrutura instalada, então é muito mais fácil você ligar o gerador e desligar o gerador. No nosso caso, teria que reverter o modelo. Teria que, de fato, colocar lá na base para poder garantir que a gente faça realmente uma operação otimizada florestal. Porque senão nossos custos seriam impossíveis que acontecesse. Muito mais uma divisão aqui da realidade que a gente já vivenciou aqui em estudos dentro da Fibra da Suzano.
e da Veracel sobre energia. Neste momento, nós temos capacidade de gerar na Veracel 40 megawatts a mais, mas nós não estamos conseguindo sequer casca de coco, piaçava ou qualquer energia que viabilize hoje queimar na caldeira nossa para gerar mais energia, dado o preço da energia. Então, por isso a importância da questão econômica junto com isso, porque tem muito isso do balanço. Tá? Show de bola, galera. Muito bom. Nossa, muito interessante mesmo. Obrigado. A gente não tinha visto por essa perspectiva. Obrigada, Caio, por trazer esses pontos. Próxima pergunta pode ser do Manuel Almeida, se quiser se identificar também. Oi, gente, espero não estar tão escuro aqui. Eu sou o Pelanza, para quem sabe o nome de ano, eu sou do Pomba, para quem não sabe, eu entrei em 2012 e saí em 2017. Eu gostei bastante dessa apresentação, eu entrei no meio da última, né, até peço desculpas, tá bem legal, eu gostei da identidade visual nova do grupo, é uma coisa que eu precisava dizer a vocês. Algumas coisas nessa apresentação chamaram bastante atenção e eu acho que o ciclo traz essa pegada nova para todo mundo de refresh dentro do semestre, né? Quantas vezes a gente parou para pensar o que a gente é dentro do setor florestal brasileiro e mundial, né? Existe existe o que a gente veio e o que a gente é bem pequenininho ali, né? E as possibilidades dentro dele. Eu queria só colocar alguns pontos ao longo da apresentação, mais para complementar, assim, vocês falaram bastante sobre produção de uso de carvão verde no lugar de carvão mineral e tudo mais, né? O Brasil, ele destoa nesse quesito, né? A gente poderia, em algum momento, se orgulhar de ter carvão verde, de ter aço verde, porque mais ou menos 40% do nosso aço é produzido com madeira, com carvão, né? Então, tá aí a Gerdau e outras empresas para trazer isso. Mesmo assim, eu tomaria cuidado na hora de colocar alguns pontos que estavam na apresentação sobre o quão renovável e sustentável é o carvão verde. Quando a gente fala isso, por estar acostumado a estar no setor florestal, no setor de floresta plantada, a gente parte do princípio que a gente está falando, isso é renovável porque isso é plantado. E eu consigo plantar várias vezes sem destruir, na teoria não é finito. O que não necessariamente é a verdade para todo mundo que vai te ouvir. Se vocês pararem para pensar na Europa, eu diria que 90% do que eles produzem interno é de floresta nativa. Estados Unidos também, eles plantam muito pouco. E para a gente é normal dizer que plantar é renovável, mas dependendo do jeito que você planta também talvez não seja sustentável. Tá? Então eu tomaria bastante cuidado na hora de trazer o termo e em contextualizar bem qual é o caminho que você fala que ele funciona e não os outros. Se eu estou cortando cerrado para fazer pellet, provavelmente eu não estou sendo tão sustentável em da floresta, em algum tipo. Mas, uma coisa que eu achei que me chamou bastante atenção no mapa, aquele mapa de demanda e isso. Já pararam para pensar no quanto de madeira a gente queima na Amazônia por ser, entre aspas, resto de madeireira, e aí se essa madeira tem FSC, certificado de exploração correta ou não é esse o tópico que eu vou discutir. Mas já pararam para pensar no quanto de madeira sobra de uma serraria ou de uma árvore que cai na floresta e a gente acaba extraindo para fazer teto da casa? O potencial disso, e aí, na hora que a gente pensa isso versus o sul, eu tenho certeza que a gente tem mais potencial na Amazônia. Porque essa madeira é toda deixada e provavelmente ela é queimada no local já. 2, porque a gente está falando de queimar IP, queimar muracatiara, queimar madeiras de altíssima densidade. Então, na hora que a gente pensa no real por quilocaloria desse pellet ou desse carvão, eu tenho um balanço bem diferente de queimar pinos, provavelmente. Talvez o jeito de manter a Amazônia de pé seja fazer pallet com os restantes da madeireira, né? Que hoje viram Cabo da Tramontina. Pensei um pouco nisso, assim, aonde está sobrando e desperdícios que a gente não vê. Se a gente pensar que tem árvores que tem 8% de aproveitamento do tronco à tábua, 8%, sim. A gente tem muita madeira aí para aproveitar. Inclusive, já tiveram iniciativas de fazer carvão e trazer para vender nas grandes churrascarias de São Paulo. Tá? Em 2017, eu vi algumas coisas acontecendo. Mais um ponto. Uma coisa que o Caio trouxe bem legal sobre a viabilidade econômica.
e vocês falaram bastante sobre o incentivo governamental. Muitas vezes, na hora que a gente pensa em fazer algo mais sustentável do que realmente é, a gente está pensando em fazer isso mais sustentável para quê e para quem? Né? Essa demanda vem de quem? A gente, como engenheiro florestal, quer fazer, porque acha e acredita que isso é legal. Ou quem paga o que a gente faz, que no final das contas é o consumidor que quer. Tem que pensar nisso. O que o consumidor está interessado? Né? O que ele quer? Eu quero fazer isso, eu acho isso extremamente importante. Eu vou educar o meu consumidor para gerar minha demanda. É isso que a Mata está fazendo com os prédios de madeira deles. Estou educando um consumidor para poder começar a construir com madeira prédios de 10 andares em São Paulo. Coisa que no Brasil é um tabu há anos. Construir com madeira, há décadas atrás, era considerado sinônimo de pobreza, porque o concreto é bonito. Ao mesmo tempo, a gente pode trazer isso para mais perto do que uma construção ou outra coisa. Por que o seu filtro de café é branco e não marrom? Porque você é consumidor, e aí você, não precisa ser você, eu sou uma pessoa que odeia filtro branco, mas por que ele é branco? Se você for na Daiso, você vai ver que o filtro que vende na Daiso, ele é marrom, ele não é branqueado. E é o mesmo filtro. Mas o mercado deseja essa coisa branca, né? Tem os motivos para isso. Então, na hora que vocês pensarem junto com a análise econômica, é aonde cabe o que eu quero fazer. Que tipo de consumidor isso entraria? Qual é o local que isso entraria? Não é só o sul que eu acho que entraria. O primeiro jeito de você fazer o governo se aproximar de alguma coisa é ter uma crise. Né? Pro álcool, crise. Precisava, senão ia parar. Europa, por que estão usando madeira? Porque eles perceberam que não tinha carvão bastante e eles usam muito mais tempo que a gente. Eles têm mais know-how disso. Mais know-how de sociedade, tá? A sociedade passou mais tempo por isso. Por que eles importam? Porque eles não têm floresta bastante. Porque eles têm floresta natural. Então você começa a desenhar, bom, beleza, eu tenho aqui um caso de um tipo de mercado com um tipo de cliente que eu quero atingir, e aí no caso de viabilizar uma fábrica de pellets, isso tem que ser grande, você está pensando em talvez nação, essa nação aí tem espaço de mercado, né? Então, pensem na sustentabilidade, não só no lado que a gente considera bonito dela, que é ela por ela, mas é ela versus a maturidade social e o desejo social disso, porque é isso que vai gerar o espaço para ela, né? Se hoje eu tenho uma Patagônia da vida, que é uma marca que fala para você não comprar o produto deles, porque eles não precisam de vender e você não precisa produzir lixo, e mesmo assim uma das melhores roupas outdoor do mundo, você já vê um movimento de mercado baseado em sustentabilidade com premissas de economia ecológica. Então, é difícil você olhar o mercado e falar, tá crescendo. Crescendo em número é sempre fácil. Crescendo em oportunidade é um pouco difícil. Porque às vezes, tá em número, mas tá tão disperso que não vale a pena se levantar uma fábrica, levantar um negócio, ou ter algum impeditivo, tipo que o Caio trouxe, que monetariamente você não vai conseguir viabilizar. E aí, o que você faz? Ou você abandona uma ideia, ou você acha um jeito de fazer ela aparecer para que ela viabilize. De novo, citando o exemplo da mata. Qual que é o melhor jeito deles viabilizarem a planta de construção de madeira para a construção deles? Importar madeira e construir um prédio para mostrar que vale a pena. Essa é a tática que eles estão seguindo. Então, eles estão gastando dinheiro nesse caso. Muito calculado esse passo, tá? Muito calculado. Não é porque não vale a pena monetariamente no primeiro ano, ou no segundo, ou no terceiro, às vezes em 10, que você não vai fazer. Mas pensem bastante no quanto de espaço eu tenho social para isso também, de interesse em desenvolvimento. Nesse caso, exportar para a Europa é muito mais imediato do que o Brasil. E aí você começa a criar um caso de fazer a pena, de valer a pena, de ser legal, e trazer isso para o Brasil de alguma maneira. Entendeu? Então, para o Brasil, um pensamento de longo prazo, para a Europa, é uma onda que você já pode surfar, você não precisa criar um mar. Beleza? Valeu, foi mal dar uma viajada aí, trazer um pouco de holístico para vocês. Bom dia. Primeiramente, muito obrigada pelos pontos, foram muito interessantes e complementaram muito a apresentação. Em relação à parte da sustentabilidade, da gente ter falado das florestas sustentáveis, da bioenergia, realmente, tipo, a gente sempre compara
a bioenergia com as tradicionais, então com carvão, que realmente poluem muito mais se comparado e são menos sustentáveis do que as florestas plantadas para produção da biomassa. Mas a gente também tem que fazer a comparação da biomassa pela biomassa e ver a sustentabilidade mesmo no processo para analisar se ela realmente é 100% sustentável e a produção não vai trazer impactos ambientais. E em relação ao ponto que você falou da Amazônia, a gente também encontrou artigos sobre a utilização de resíduos da cana e das outras produções agrícolas para a produção de bioenergia, porque eles são resíduos e podem ser queimados e ser convertidos em energia, igual você falou da Amazônia. Então é meio que nessa mesma onda, mas muito obrigada pelos pontos que você falou, principalmente da desmistificação que a gente deve ter desses produtos florestais madeireiros e como a gente tem que olhar como a gente vê diferente esses produtos, tanto como você falou do café, e como, por exemplo, a Europa vê a biomassa de uma forma totalmente diferente, tanto que eles produzem e consomem muito atualmente. Muito obrigada. Só acrescentando também, obrigada, Manuel, pelas questões que você levantou, acho que elas são muito importantes, principalmente essa questão de sustentabilidade versus viabilidade econômica, né? Eu acho que quando a gente está na graduação, a gente tem uma visão muito utópica, assim, da sustentabilidade, foi muito interessante esse outro ponto que você trouxe já num meio empresarial diferente, né? Sim, foi um feedback muito bom. Você não viajou, não, foi bem legal, principalmente para mim que tem interesse nessa área. É sempre bom ter noção que existem outros pontos de visão que a gente não vê no primeiro momento, né? Que bom, que bom. Obrigada. É Pelanza, né? Obrigada por trazer essa visão realmente holística e poder contribuir para a nossa discussão hoje. Infelizmente, gente, acabou o tempo, a gente precisa dar um intervalo, mas a gente pode continuar aqui no intervalo, conversar um pouco mais. Então, Manuel, se você quiser falar um pouco mais, e também o Thales, que tinha levantado a mão, fiquem à vontade, mas, de qualquer forma, podem